quando a vida tiver terminado aqui na terra, a última oração sido feita, as batalhas terminadas, a fumaça dissipada, as armas penduradas, todas as Bíblias fechadas, e subirmos à tua casa, naquele amanhecer eterno e brilhante, quando os eleitos se reunirem em seu lar, além do sol, como disse o poeta, Senhor, ao ver aquela mesa posta para a ceia com quilômetros de comprimento, olhando-nos uns aos outros de frente, veteranos com cicatrizes de batalhas, lágrimas de alegria caindo de nossos rostos, e o rei saindo em sua beleza e santidade, andando ao longo da mesa e com suas próprias mãos enxugando todas as lágrimas, dizendo: não chores mais, tudo tem terminado, entra no gozo do Senhor. As lutas do caminho serão como nada, Pai, quando chegarmos ao fim da jornada. Deus abençoe, irmãos. Nós vamos ler em Apocalipse 2, verso 17. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Grande Senhor, dependemos de Ti para mais esta alimentação, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar. Estava pensando que num alimento, num lugar secreto. Não é qualquer um que encontra este alimento, porque ele está escondido. E durante todas as eras, ele ficou escondido. O maná, escondido, ninguém sabia nada. Ninguém conhecia a revelação do Apocalipse. Todo mundo comia, jubilava-se, sentiam bem, mas não estavam comendo ainda aquele maná que estava escondido durante 7 eras da igreja. Hoje nós devemos dar valor. Quando você vem à igreja, você ouve a mensagem, você lê a mensagem do profeta, a gente deve valorizar, porque você está comendo uma coisa que é escondida do mundo. O que Jesus dava para os discípulos estava escondido do mundo. A fé que ele pregava, ninguém pregava. A fé que Noé tinha, ninguém tinha. A família dele tinha que acompanhar aquela fé para poder se salvar. Que não podia se salvar com outra fé. Tinha que ser aquela fé do dia. Deus respeita sempre isto, porque Ele está operando na fé do dia que a pessoa vive. Noé, quem entrou na arca se salvou, quem não entrou, morreu, certo? Foram destruídos, porque
não puderam entrar na mensagem. A mensagem de Noé era tão simples, mas estava escondida do povo. A arca até que não estava escondida. O que ele estava fazendo está lá em cima do monte. Acho que dava para eles pensar, se nós não temos água nem no vale, agora este homem faz uma arca em cima do monte e diz que vai chover e vai levantar esta arca. Era difícil para eles crer, era um alimento escondido, na verdade, que Noé pregava, mas estava à vista deles. Eles zombavam, mas aquela fé que Noé exercia era uma fé escondida de todos, até vista pelos animais que entraram, mas homens e mulheres que deveriam entrar, não entraram, porque não encontraram alimento. Eles podiam ouvir um pouco Noé e dizer, não, isso não está com nada, não. Não dá para engolir esse alimento. E ele ainda diz que vai chover. E você sabe que não tinha chovido ainda naquele tempo. Subia um vapor da terra que regava as plantas, mas não tinha chovido ainda. E Noé vem com uma mensagem tirada de um lugar escondido. Vai chover. Então, quando você vê que as pessoas não crêem, tem hora que dá até razão para elas não crerem, porque não tem lugar para elas apoiarem, elas não têm fé. E Noé cria. Deus falou, acabou. Ele creu, é como Abraão, Deus falou que ele ia ser pai, foi só piorando a situação, foi só ficando mais velho, a mulher ficando mais velha, 90 anos, uma mulher, como é que vai ter filho? Mas ele creu, e o menino veio. Então Noé também creu, 120 anos, pregou na sua geração. E Deus não trata com mais ninguém, você pode ver que foi só com Noé naquele tempo. Para ele tratar com Noé, ele teve que arrebatar Enoque. Você pode ver na Bíblia, ele arrebata Enoque, aí ele vai tratar com Noé. Aí Noé tem a sua mensagem. Sempre assim, Deus leva Moisés, aí Josué tem o seu lugar. E Josué era um grande general, mas ele não podia fazer nada, enquanto Moisés estivesse vivo. Assim nós temos já mostrado pelo irmão Brana que Moisés representa Cristo e Josué o Espírito Santo. Enquanto Cristo não vencesse seu trabalho e saísse da terra, com a sua mensagem, que também era secreta, aquela mensagem dele, você já pensou bem falar para os outros que tinham que comer a carne dele e beber o sangue dele? Quem ia crer? Moisés havia ensinado que não podia comer nem sangue de animal. Agora ele diz, vocês têm que beber o meu. Não podia comer carne de porco, ele diz, você tem que comer a minha. Não era para eles crer mesmo. É um alimento escondido. Deus tem sempre o seu alimento escondido. É verdadeiro? É. Mas ele é escondido dos sábios e entendidos e revelado aos pequeninos. Amém? Então a gente vai vindo até na nossa condição hoje de saber o que temos, é uma alimentação escondida. Falando rapidamente aqui, o 129, alimento espiritual, pregado pelo profeta, ao 131. A noiva é parte do esposo. A igreja é igual a Cristo. As obras que faço, também vós as fareis. E sempre a gente pensa, as obras que Jesus fez foi curar os enfermos. Não, as obras de Jesus, a que ele fez mesmo foi aquela. Se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beber o sangue dele, vocês não têm vida. Isto que era a mensagem, obras que ele estava fazendo, e as pessoas não podiam crer, não davam conta de crer naquela mensagem. Não era apenas curar doente,
que podia ter gente por ali que fazia oração, como teve no tempo do irmão Brana, os maiores avivalistas e avivamentos, esteve no tempo do profeta. Foi quando Deus manifestou e derramou do seu Espírito sobre toda a carne, operando em sonhos, em visões, e logo veio em revelação da palavra. E muitos tomaram as línguas estranhas, os sonhos, as visões, mas quando Deus revelou a palavra, estava num lugar secreto. As Escrituras estava cumprindo em lugar secreto. E foi a palavra que as fez. Ele nos diz que as obras que ele fez, nós também faríamos. Notamos aqui outra vez que se a palavra está em nós e vem a nós, como veio a Elias naquele dia, esta fará a mesma coisa que ele fez. Se a palavra vem a nós. Que tipo de palavra vem a nós? A vida inteira a gente quer que a palavra da cura venha a nós. As pessoas nunca pensam que a palavra da revelação, dos selos, dos trovões, vem a nós. Eles querem sempre a palavra da cura. Estão todos vivendo neste corpo miserável, cansado, oprimido, e qualquer tempo deste, como diz Paulo, nós vamos tomar um outro tabernáculo, não feito por mãos, mas eterno nos céus. Amém? Se alimentarão nas coisas secretas de Deus, que estão escondidas do mundo. O mundo não sabe disso. O mundo não soube que Jesus esteve na terra. No tempo de Jesus, o irmão Brana diz, nem a terça parte de Israel soube que Jesus esteve na terra. Eles não sabiam que ele era o Filho de Deus. Se eles soubessem, eles não batiam nele, eles não matavam ele. Eles não sabiam. Deus estava escondido. O alimento estava dentro daquele vaso chamado Jesus. O que ele pregava era um alimento secreto. Os outros não tinham ouvido ainda aquele tipo de doutrina que ele tinha. Eles não tinham alcançado nada daquilo, aquilo estava em secreto. Mas era o alimento que Deus tinha naquele dia para o povo. Você pode ver que o alimento que Deus tinha antes de Jesus era João. Poucos meses de ministério, João é que tinha o alimento para dar para o povo. E aquele alimento era o arrependimento, que o povo precisava arrepender. Ninguém quis arrepender. Ele foi considerado como um louco ali na beira do Jordão, batizando as pessoas. E as pessoas não podiam ver que aquele homem tinha a mensagem secreta, o alimento secreto para ajudar eles a ver o Messias. Ele tinha a mensagem que ia introduzir o Messias, porque ele veio precursando a primeira vinda. Mas eles que acharam por bem ignorá-lo e cortar o pescoço dele. É o que quiseram. Porque nunca viram a alimentação de Deus neste lugar secreto. Deus arruma cada lugar secreto que é muito simples. Ele toma o Noé, tomou João Batista, e tomou o irmão Brana. Agora, finalmente, ele toma você, para esconder o alimento do dia. Se as pessoas soubessem quem vocês são, pela revelação, não pela luta, pelo problema, por alguma virtude que você tenha em casa, ou alguma angústia que você causa em casa, não, Deus está te dando um alimento que Ele sabe que todo mundo que passa por essa terra tem luta, tem opressão, é oprimido, tem doença, até morre, Ele mesmo veio aqui e morreu. Ele sabe de tudo isso, mas você tem que valorizar esse alimento que está escondido do mundo e está dentro de você. Você não merece, eu não mereço
mas estamos escondendo o alimento dentro de nós. Falamos desse alimento, mas eles não creem, eles não aceitam. Então notamos aqui outra vez, isto faz outra vez a mensagem e o mensageiro um. Você não pode separar Noé de sua mensagem, Jesus de sua mensagem, Brana de sua mensagem, a esposa hoje de sua mensagem. Você não pode separar. Tem a mensagem em cada dia. E este é um alimento escondido. Sendo claro, o alimento escondido hoje é o alimento da esposa. Esse está escondido. Ela está pregando, o alimento está sendo dado, mas eles não veem este alimento. Se eles ouvem, eles não aceitam esse tipo de pregação, de alimento que é dado. O alimento espiritual está pronto e está maduro agora. Cada um de vocês pode ter este alimento se o desejar, ou se o deseja. Se você está disposto a separar-se de toda a incredulidade desta hora. Se você está pronto para entrar em Cristo. E se você for dar ouvido à incredulidade da hora, você não faz para discutir. Então melhor é não dar ouvido à incredulidade da hora. O que é que o povo é incrédulo hoje? O povo não é incrédulo em cura divina, não é incrédulo em dons, não é incrédulo em língua estranha. O povo até não é muito incrédulo na mensagem do profeta, vamos falar para dentro da mensagem agora. Certo? O povo não é muito incrédulo nos livros do profeta. Eles são incrédulos hoje, na mensagem que o irmão Brana não podia dizer a ninguém no seu dia. Eles são incrédulos a isto. Porque nos dias do irmão Brana, eles foram incrédulos ao que o sétimo anjo veio fazer. Veio revelar o que Paulo não podia revelar, o que Irineu, Martim, Columba, Lutero, Wesley não puderam revelar. Aí veio o sétimo anjo. E ali estava escondido todos os mistérios de Deus. Estava escondido agora num vaso de barro, chamado Brana. Porque antes já havia sido escondido todo o alimento da Bíblia num vaso de barro chamado Jesus. Certo? E eles não puderam ver aquele alimento. E Jesus é o alimento de cada dia, ele é o pão nosso de cada dia. Cada era, isto é, cada dia, cada era, ele deu um alimento, cada mensageiro, ele deu um alimento. E aquele alimento que o mensageiro pregava no dia, eles não viam que era verdade. Eles não queriam alimentar com ele. Poucos eram os que aceitavam o alimento naquele dia. Se você está pronto para entrar em Cristo, entrar em suas promessas, agora recorde as suas promessas. As promessas estão exatamente escondidas. Estas promessas, eu tenho que saber o que está cumprindo. O que adianta eu saber de toda a Bíblia? Se eu não sei qual parte da Bíblia está cumprindo hoje. Eu sei de toda a Bíblia e não sei de hoje, que vai adiantar? O povo sabe de toda a lei, de todo o Velho Testamento, sabe que Cristo morreu para salvar, mas não sabe onde Cristo está escondido. Outra vez, ele veio no entardecer e se escondeu num homem humilde, simples, com todo o mistério que ninguém nunca pregou, desde a abertura, vamos dizer, do mundo até este final. Ninguém nunca pregou, ninguém nunca ensinou o que o sétimo anjo veio ensinar, começando lá no Gênesis e vindo até o Apocalipse. E as pessoas não prestam atenção. Deus escondeu todos os mistérios dentro do sétimo anjo, mas nos dias da voz do sétimo anjo. Isso aí é versículo que a gente tem que ficar só falando dele de cor.
é nos dias da voz do sétimo anjo. Escondeu do primeiro anjo e assim por diante. Mas ele diz, vou revelar nos dias da voz do sétimo anjo. Amém? Então esse é o dia. Agora, é uma promessa. A promessa, cada tempo teve uma promessa. Agora, a promessa para esse dia é diferente de outros dias. A promessa para o dia de Jesus era que ele tinha falado desde o Deuteronômio, que viria desde o Gênesis, que ele pisaria na cabeça da serpente. As promessas estavam agora sendo materializadas num homem chamado Jesus. O que Isaías tinha falado, uma virgem conceberá, e dito que o seu nome é maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz, Isaías 7,14, 9,6, tudo aquilo ali eram promessas, que agora estava escondida num corpo chamado Jesus. Eles não viam que ele era o maravilhoso, que ele era o Conselheiro, o Espírito Santo. Ele era o Espírito Santo em carne. Você sabe o que é o Espírito Santo no dia de Pentecostes? Era Jesus em carne, voltando em forma de Espírito. E sabe o que era Jesus? Era Deus, Espírito manifestado em carne. E sabe o que é William Marion Branham? O que ele foi? Foi Deus manifestado em carne, outra vez no entardecer, para pregar para um povo gentil, porque Deus veio no amanhecer e pregou para os judeus, e vocês vão somente as ovelhas perdidas da casa de Israel. Mas no entardecer, a promessa do entardecer era que Deus faria conhecido os mistérios ao povo gentil. Ele não tinha pregado ainda para os gentios. Ele pregou para os judeus, para os samaritanos no seu dia, mas para o povo gentil não. Este foi o dia. O dia de Branham era o dia de Deus falar conosco, com o povo gentil, com a igreja gentia. Foi um profeta para falar conosco nesse tempo final. E com uma mensagem escondida, um secreto, um alimento secreto. Então, irmão Branham diz aqui as promessas de Malaquias 4, que é a promessa de Elias. Está escondida, eles não veem. Mas irmão Branham veio e cumpriu isso daí. Não importa que eles não veem. O alimento esteve aí, ele pregou e eles não viram. Lucas 17:30, estou lendo aqui o que o irmão Branham diz. E Lucas 17:30 é os dias do Filho do Homem. Veio os dias do Filho do Homem e eles não viram. Que os dias do Filho do Homem era Cristo em um outro homem. É Cristo numa carne profeta, que é Filho do Homem. E recordem também em São João 14:12. Aquele que crê em mim fará as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque vou para o Pai. Aquilo estava cumprindo, era um alimento secreto. Jesus falou que aquele que cresce nele ia fazer as obras que ele fez e maiores do que ele fez. Então é difícil para as pessoas admitir. Tem algum homem que fez obras maiores do que Jesus? Teve. Jesus tinha que estar nesse homem, porque foi Jesus quem disse em São João 14:12. Aquele, não aqueles, não um monte de pregadores, mas aquele que crer em mim, é o singular, falando de uma pessoa. Aquele que crê em mim fará, não farão, fará as obras que eu faço. Agora, isso tudo já cumpriu. É alimento secreto, que cumpriu nos dias do irmão Branham e o povo não viu. E ele continua dizendo, e quantas escrituras mais, dizendo de Joel, é tudo que ele faria, ou melhor, Joel 2:28, tudo o que ele faria nestes últimos dias. E como disse o profeta que haveria luz nestes últimos dias, que é Zacarias 14:7, luz no entardecer, como operaria e o que faria?
ele viria como a luz do entardecer, como Jesus veio como luz do amanhecer. Por isso que ele é alfa e ômega. Ele veio agora como luz do entardecer. Irmãos, são alimentos que já foi dado, estava escondido na Bíblia. Quem de nós sabia disso? Ninguém. Hoje nós sabemos, porque um profeta já veio e pregou, e você pode falar sobre isso, porque já faz mais de 60 anos, você pode pregar isso. Agora você sabe, mas antes ninguém sabia, era promessa escondida. Aqui nós lemos que ele dá um novo nome, o maná escondido. O maná é alimento, o alimento é espiritual. Ele te dá um alimento escondido. Porque o prazer de Deus é isto. Graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, porque escondestes estas coisas dos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. E porque o prazer de Deus é fazer dessa maneira. É passar por cima dos sábios, que sempre a pessoa sábia, que é inteligente, muitas vezes é orgulhosa. Nem todo mundo, vocês têm que entender isso. Nem todo mundo. Mas tem aqueles que acham que é alguma coisa. E eles não podem se dobrar à mensagem. Você pode ver o povo pentecostal não puderam se dobrar à mensagem do Elias. Porque essa mensagem, ela era muito humilde. Agora, tem conflito? Tem. Tem luta? Tem. É contrário ao que sempre pregaram? É, mas é verdade. É. Está na Bíblia? Está. Tinha que ter luz no entardecer? Tinha. Estava em secreto? Estava. Mas estava revelado em carne. O secreto estava numa carne, chamado William Branham, ali nos Estados Unidos. Hoje eles podem mofar de William Branham, já cumpriu, já passou tudo isso daí. Tudo isso já passou. Você pode falar mal de Moisés, já passou. Você pode falar até de Cristo. Vocês veem o que eles fazem com Cristo hoje? Eles fazem de tudo. Eles chamam Cristo até de gay. É passando. É o mundo perdido que você está vendo. Do jeito que eles são, eles querem um Deus. Então eles fazem algo natural, trabalho natural entre eles, para mostrar que é um apoio para a fé deles. Mas Deus está bem longe de sua imundícia, Deus está bem longe de seus atos profanos, mas eles não podem ver Deus hoje. Agora vamos falar de Jesus hoje, e Jesus já veio em Branham. Já operou as maravilhas. Os Estados Unidos não percebeu. Teve uns que criticaram, dizendo que ele queria ser Elias. Ele não queria ser Elias, ele era. O espírito de Elias estava nele. Ele não era o Elias do Velho Testamento, mas o Elias do Velho Testamento, aquele ministério, estava nele. Por isso Elias nunca morreu. Ele tinha 5 ministérios. Então, ele tinha que cumprir esse ministério. Elias, Eliseu, João Batista, William Branham, e depois outro homem para os judeus, que é uma das 2 testemunhas, tem que operar ali 5 vezes. Deus tinha que operar através de Moisés. Operou nos seus dias. E depois não foi achado nem o sepulcro dele. É por isso que ele manifestou em Mateus 17, estava vivo. Em Mateus 17, ele estava vivo, porque ainda tem um ministério para ele, e vai vir uma operação de Deus, junto com Elias, que é Moisés e Elias. Tudo isso é um segredo. Tem gente que estuda a vida toda, ainda acha que é Enoque que vai vir, porque Enoque não morreu, então tem que ser Enoque e Elias. Não, Enoque é tipo da noiva. É Elias e Moisés mesmo. A própria Bíblia mostra, através do que eles vão fazer, está esclarecendo quais são seus ministérios. Transformar água em sangue, é Moisés. Caiu fogo do céu, é Elias. Não precisa falar nome.
A Bíblia já tem tudo claro que esses homens fizeram no passado, vão fazer depois que a noiva for raptada. Mas esse período que estamos vivendo, para mim encerrar aqui agora, esse tempo que estamos vivendo, este é o alimento secreto, aquilo que o irmão Branham não podia falar. O que o irmão Branham falou foi o secreto de 2 milênios, até de 6 milênios, como a semente da serpente. Mas agora, o secreto que nós estamos pregando agora, é o que o irmão Branham não podia falar. Deus disse para ele, não diga a ninguém. E está tudo dentro da mensagem. Assim como todas as coisas estão dentro da Bíblia. Não se aumenta a Bíblia, só se revela a Bíblia. Não se aumenta a mensagem, só revela a mensagem. O que nós estamos ouvindo agora não aumenta a mensagem, revela a mensagem. Porque é claro, ninguém pode dizer que antes sabia, porque não sabiam. Antes do ano 2000, ninguém sabia nada disto. Ninguém sabia. Ficou sabendo, e aí se incharam. Aí acharam que eles souberam alguma coisa. E aquilo está escondido em você. Está escondido na simplicidade, na singeleza de uma noiva hoje. Uma noiva é um povo que crê na mensagem que irmão Branham pregou e está mostrando esta mensagem. Contudo, essa mensagem é um segredo, é um secreto dentro de nós. É alimento do lugar secreto. Você está hoje alimentando de Apocalipse 10, 8 a 11. Secreto. Eles nunca foi alimentado, nunca, porque não podia comer esse livrinho e pregar outra vez, se primeiro não comesse para revelar. Por isso tem que vir o 7º anjo, comeu e revelou. E aí tinha que ter esse ministério da esposa para comer e pregar outra vez. João não podia nem escrever no seu dia. Branham não podia dizer a ninguém no seu dia. E hoje nós podemos pregar a povos, reis, nações e línguas. Pregar o quê? Pregar aquilo que William Branham pregou, mas não podia dizer o que era. Ele falou do HM, mas não pôde dizer o que era. Ele falou que Branham era perfeito, mas não pôde dizer o que era. Se ele falasse, HM faz parte do novo nome, já ficava revelado. Se ele dissesse Branham, é novo nome. Não, ele diz Branham é perfeito, perfeição. Ele não podia falar, porque era o seu dia. E esse alimento estava em segredo no tempo do próprio irmão Branham, ali na América, porque Deus estava cumprindo sua palavra do 7º selo, dos 7 trovões, estava cumprindo num homem. Tudo aquilo estava dentro de um vaso de barro, e agora estava sendo pregado para o povo. O alimento secreto, hoje, é o que você crê. É aquilo que você tem, esse alimento secreto. 22, 17 de Apocalipse. O Espírito e a esposa dizem, vem. Você sabe que o Espírito, o profeta, já disse. Quando o irmão Branham estava na terra, foi por isso que ele pregou. Laodiceia 162, e diz o Espírito, o profeta e a esposa dizem, vem. Porque no seu dia é que tinha o profeta. Hoje é o dia da esposa. A esposa estava ali, sim, estava começando, mas ela não podia manifestar todo o seu ministério. Ela tinha que crer no ministério que o profeta estava trazendo. Ela não podia exercer o ministério profético. O que eles não entendem é isso, é o mistério, é o segredo de Deus. Ela não podia exercer o ministério profético enquanto o próprio irmão Branham não terminasse com o seu ministério e fosse embora daqui, para que pudesse entrar outro ministério, que era o ministério profético da esposa. A noiva tenho assim, diz o Senhor. Pai Celestial, te agradecemos pela vida
pelo alimento que o Senhor dá. E nesse dia, Senhor, o mundo não pode ter prazer nesta alimentação, porque não vê nem conhece. Como não viram no seu dia e nem te conheceram. Não viram nem conheceram no tempo do irmão Brana. E o mundo não vê nem conhece neste tempo da esposa. E estamos aqui comendo este alimento em lugar secreto. O lugar secreto, Apocalipse 10, 8 a 11. Estamos comendo esta alimentação num lugar secreto. Ajuda, Pai, que cada eleito que ouve a mensagem, que possa se despertar e comer esta alimentação que o irmão Brana pregou no seu dia, mas não pôde dizer para ninguém. E agora nós já podemos pegar o alimento, comer o alimento e pregar a povos, reis, nações e línguas. Ajuda-nos cada dia mais. Limpa nosso coração, nossa mente, nossos olhos, nossa língua. Limpa-nos completamente para que possamos ser vaso de honra para a glória do seu nome. Amém, Senhor. Amém.